Fala pessoal do canal Go Power, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui. E eu tenho um tema muito legal para mostrar para vocês, já vou cortar para a tela aqui para mostrar. Então o que eu vou mostrar para vocês? Como importar um plano de fundo, um background, uma tela de fundo aqui para o seu Power BI, tá? Seu projeto Power BI, mas sem deixar rebarba, sem deixar arestas, preencher toda a tela, tá bom? Então fica comigo aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Já vou pedir um favor para vocês, eu pedi uma ajuda muito legal, muito importante, tá, para o canal. Nossa meta aqui é chegar em 1000 inscritos, tá? O canal deu uma parada por um tempo aqui, por alguns motivos, enfim, mas agora eu quero voltar com força total, tá? Então ajuda aqui, ó, se inscreve, prometo que vai vir coisa bacana. Comenta aqui no vídeo também o que você achou, né? Esse formato meio que live aqui. O que você achou? O que você gostaria de ver baseado naquilo que eu mostrei ou algo a mais, assim, enfim. Então tem o... Porém, por isso que eu até parei com o canal, né? Então tem muito canal falando de Power BI hoje e eu vejo que tem muita coisa ainda para ser falada, tá? Então eu quero contar com vocês aí nessa jornada para gravar novos vídeos, tá? Então vamos aí para essa aula muito bacana, tá? Então vamos lá. Deixa eu cortar aqui para a tela. Então aqui, ó, na tela do Figma, o que eu fiz aqui, ó? Eu preenchi aqui um dashboard, tá? Com a medida mais utilizada, tá bom? 1280 por 720, tá? Por que essa medida é mais utilizada no Power BI? Às vezes é pela pessoa querer e às vezes é por não saber também que tem outras opções, tá? E aí, o que eu fiz aqui, ó? Até importei ela aqui como plano de fundo. Vou excluir a segunda tela, depois eu faço junto com vocês aqui, tá bom? Então eu importei ela aqui como plano de fundo. Só que o que muda, tá? O que importa no final? É como o seu usuário vai utilizar, tá? Então eu vou publicar esse dashboard aqui e vamos ver como que aparece lá na nossa workspace, tá? Finalizando aqui a publicação do dashboard, feito. Então vou abrir ele aqui, né? E vamos ver como que chegou para o nosso usuário aqui, ó, tá? Então esse vídeo é bem completo sobre esse tema, tá bom? Então chegou para o usuário aqui, tá? Se ele vai acessar para a Workspace, ele vai acessar só na Workspace. O que é Workspace? Clica na Workspace e abre o dashboard aqui, né? Então essa é uma forma de utilizar. É legal preencher todos esses espaços, né? Eu coloquei um vermelho bem forte aqui para chamar atenção, tá? Por quê? Espaço aqui é valioso, né? Então, por exemplo, se ele usa mais em tela cheia, ó, ele deu aqui o tamanho, mas ainda assim ficou um espacinho, né? Um espaço aqui. E a ideia nossa aqui é o quê? É preencher esses espaços, tá? Todos os meus projetos de dashboard eu coloco nessa medida que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Por quê? Porque ele preenche a tela toda, tá? Não fica espaços em branco aqui, espaços sobrando, tá? Então ele até uma regra de Gestalt, né? Preencher todo o espaço, uma regra de Gestalt. Tá dentro de umas leis de UX e UI lá também, tá? Quando o usuário vê, por exemplo, que tem um espaço sobrando, ele entende que está faltando alguma coisa. E aí você pode não atingir uma expectativa de qualidade, assim. Nada que alguém vai te falar, mas intuitivamente, na cabeça do usuário, vai faltar alguma coisa, tá? De onde que eu sei isso, né? Lá em 2018 eu gravei um treinamento de design de dashboards, tá? Coloquei na Udemy, teve mais de 1000 alunos, porém eu deixei no modo privado e bloqueei para novas inscrições. Por quê? Porque precisa atualizar, né? Desde 2018, 2019 ali, é muita coisa, tá? Mas os conceitos básicos de design não mudam. O que é conceito de design, por exemplo? Utilizando aqui o grid, tá? Como preencher os espaços, como ordenar aqui os cartões, por exemplo, tá? Então, se você tem interesse nisso, vai lá no meu site, gopowers.com.br, vai lá, cursos e treinamentos, vai ter esse treinamento lá, tá? Clica lá e deixa seu nome registrado para eu saber que eu
que eu devo voltar com esse treinamento, tá? Então eu preciso gravar uma versão atualizada, utilizando Figma. Mas os conceitos de design não mudam, tá? Então, vai lá no site se você tiver interesse para aprender. E até uma recomendação que eu deixo, se você cria backgrounds para Power BI, mas não conhece, vou voltar para mim aqui, mas não conhece conceitos de design, então volta nesse tema e entenda, tá? Conceitos de design e aplicar eles no dashboard, tá bom? Gestalt, proporção áurea, enfim. Também o que eu recomendo? Entenda o que é UX e UI, tá? Para aplicar para o usuário. Isso é muito importante. O usuário ou o seu cliente, ele prefere algo que seja projetado ali para ele, tá? Então, se você quer saber mais disso, comenta aqui também na descrição do vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá novamente. Vamos novamente aqui para a tela. Então, como que eu fiz isso aqui, ó? Essa aqui, ela tá faltando, né? E aí, eu desenhei uma nova tela aqui, tá bom? Não ordenei aqui utilizando os princípios de design que eu acabei de falar, tá? Por quê? Porque não é o intuito da aula. Deixa eu alinhar aqui que o meu toque vai gritar aqui, ó, tá? Então, tudo aqui tem um conceito de alinhamento, tá? Por exemplo, todo espaçamento aqui tem que ser planejado. Toda a organização dos dados tem que ser planejada. Tem que ter um padrão para tudo, tá? Então, diferente dessa tela, o que eu fiz aqui, ó? Eu vim aqui no tamanho, né? E editei aqui para 1360. Por quê? Porque é um tamanho que eu já sei, eu já uso nos meus projetos, que ele compreende a tela. Mas, o que eu quero que você faça? Teste com o seu usuário, com você mesmo, os modelos que vocês utilizam. O que fica melhor aí na sua empresa, tá? Aqui é uma dica, mas também é um alerta. Poxa, testa, treina, tá bom? Veja o que é melhor para vocês. Eu vou clicar aqui em Dashboard e vir aqui, ó, exportar, tá? Exportei aqui o layout. E aí já tem a medida aqui para vocês. Depois esse PBX vai estar lá na nossa área de membros, então clica aqui na descrição e entra lá na área de membros para poder fazer o download desse PBX, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou criar uma nova tela. E aqui, ó, como que eu editei o tamanho dela? Eu venho aqui no visual, né? Da tela, cliquei na tela. Tela de fundo, tá? E aí eu vou importar a imagem aqui, ó. Vou procurar a imagem. Que é esse cara aqui. Ah, mas não apareceu. O que tem que fazer? Retira a transparência, tá? Poxa, mas não encaixou aqui. Ah, é uma pegadinha. Tem umas opções aqui do lado, ó. Vocês estão vendo meu mouse aqui, de ajustar a imagem. Então tem aqui ajuste e preencher, tá? Mas mesmo assim ainda ficou faltando, tá? Por quê? O ideal é que, na verdade, a imagem já venha no formato certo. Então vou deixar no normal aqui. O que eu preciso ajustar então? O tamanho da página, o tamanho da tela. Então vem aqui em tipo, ó. Vem aqui em personalizar. Coloco aqui 1360, tá bom? O alinhamento, geralmente eu deixo aqui superior, no meio, tanto faz. Só que aqui, como a tela vai preencher por completo, não vai fazer muita diferença aqui, tá bom? Que mais aqui, ó? Agora ficou certinho, ficou ajustado aqui do tamanho certo. Vou clicar aqui no tamanho da tela, ó. Ficou bem maneiro, né? E aí aqui em papel de parede, eu vou colocar uma cor bem chamativa, um vermelho. Para quê? Para se sobrar algum espaço, eu detectar lá, tá bom? E vou dar o nome para essa tela aqui. Tela 1360 por 720, tá bom? Venho na primeira tela aqui e vou publicar de novo. Poxa, aqui eu esqueci de colocar os números lá, né? Então vou colocar aqui. Sem mais delongas, depois a gente alinha isso, tá bom? E aí como que isso foi parar lá no nosso Power BI? Aperto Ctrl F5.
E aí, ó, eu já vejo aqui, ó, qual que é a diferença daquela outra, da primeira publicação para essa? Note que ele apareceu essa aba aqui, ó, páginas. Por que ele apareceu essa páginas? Tá? Eu posso ocultar ela aqui também, porque eu tenho mais que uma página. Na sequência aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode mudar a fonte da navegação, tá? E eu vou aqui na tela cheia, por exemplo, aqui. Esse aqui é um link público, né? Você pode até acessar depois aqui. Eu vou colocar no link do vídeo também. Deixa eu ver. Não foi. Aqui tá ok. E eu vou mostrar para vocês essa forma aqui, ó. Tela inteira, tá? E aí eu vou mudar de página aqui, ó. O que acontece? Ele deu tela cheia. É isso que eu queria. Essa é a meta. Que ele preencha a tela toda, né? Eu vou diminuir aqui, ó. E vou clicar nesse botão ajustar a página. Bem aqui no cantinho, ó. Ajustar a página. Que a gente consegue visualizar melhor. Tem uma sobrinha aqui, mas é mínima, né? Então, talvez não precisa remover. Mas se você quiser, pode remover. Tá? O tamanho 1360. E aí, vamos olhar o tamanho 1280, ó. Sobra muito mais. Então, aproveitar o maior quantidade de espaço possível, tá? E aí alguém vai me perguntar, poxa, mas não é legal deixar uma sobra aqui para respiro? Tá? Respiro é um termo aí de design. Esse respiro a gente já deixa no próprio dashboard, tá? No próprio dashboard. Não na tela. Não fica muito legal. Tá bom? Poxa, mas eu quero tirar essas opções aqui do lado. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. Aqui no Power BI eu criei um botão. Criei um botão, deixei ele invisível e dei uma ação para ele. Então esse cara aqui vai para a segunda tela. Tá? Copiar ele aqui. E esse cara vai para a primeira tela. Se quer aprender a criar um botão, comenta aqui se você não sabe, que eu gravo um vídeo para isso também, tá bom? E na ação aqui, eu vou mudar para a primeira tela, tela 1. Como eu vou fazer a navegação através dos menus, o que eu faço agora? Eu oculto essa segunda tela para não aparecer lá, tá? Ocultar página, tá bom? Venho na primeira aba aqui e publico também. Publicar. Beleza? E aí, publicado, o que acontece? Ctrl F5 para atualizar. Bom, note que aqui já é outro padrão de utilização, né? Então, é sem o botão lateral. Se eu der tela cheia, vai dar na mesma, na verdade, tá? Que o lateral. Mas por isso que eu falei. Entenda como o seu usuário utiliza o dashboard, tá bom? Então aqui já está economizando espaço também. Com o botão ele tira um pouquinho, tá? Então aí é questão de escolha, tá bom? E aí você pode notar aqui a diferença, né? Parece pouco, tá? Mas no final tudo é melhor. Essa diferença de 1360 para 1280 dá 80 pixels, se não me engano, tá? 80 pixels pode ser o tamanho de um card, tá? Então, aproveite bem os espaços. Aproveite bem, muito bem os espaços, tá bom? Que mais? Acho que era isso. Então, agradeço aí pela audiência, por ter assistido, ter ficado comigo até o final. Mais uma vez, curte aí o canal, tá? Se inscreve aí para chegar coisas novas e comente aí coisas que você gostaria de saber, aprender sobre o Power BI. Eu tenho trabalho com Power BI desde 2016. Tem até um link no meu... Tem até um post no meu LinkedIn lá, o dia que eu instalei o Power BI. Foi no dia que lançou no Brasil, tá? Então, investi bastante conhecimento aí também. Tem bastante coisa legal para falar. De carreira, de dados, de Power BI, de design, de dashboards, enfim. Tem bastante coisa. Então, comente aí o que você gostaria de saber. E aí eu gravo um vídeo aí para geral aí, tá? Tá bom? Então, gente, agradeço por ter ficado até aqui. Até mais e let's go Powers!